senhores telespectadores, estou aqui no alto de um grande morro de penhascos, uma coisa enorme. Bom, o povo chama isto a Ciradelha. Ciradelha, aqui há 100 anos ainda lhe chamavam a Cidadelha. Há escritores que chamavam a Cidadela. Bom, e a gente, quem olhar com atenção, vê à volta aqui do morro o resto de uma muralha e há aí pedras que representam restos de antigas habitações. Quer dizer, esta era uma velha cividade, uma citânia pré-histórica, uma população castreja de alguns 3.000 anos que viveu aqui. Depois, como sabem, vieram os romanos, obrigaram estes povos que eram muito bárbaros, muito rudes, cá do cimo dos montes, a descer aos vales e, segundo a tradição, a gente vivia aqui, olhem, desceu para além, estão a ver uma terra espalhada ali num vale verde, aquela terra é a progressiva vila de Vinhais. E hoje vamos a Vinhais. Vinhais é uma terra que merece bem uma visita porque tem monumentos, tem lendas, tem tradições, tem iguarias, tem ideias novas, tem uma gente muito vigorosa a andar para a frente. Bom, Vinhais é um concelho com 703 km², portanto é dos grandes concelhos, 703. A população é de cerca de 10.000 habitantes, pouco. Isto dá aí uns 15,5 por km², é portanto uma área muito pouco povoada. Isso explica-se porque isto já vem, são tudo montes e montes e montes. Nos dias claros avista-se daqui o Marão, avista-se o Gerês. Olha, eu quando venho aqui até me espanto como é que num país tão pequeno como é Portugal cabe uma província tão grande como é Trás-os-Montes, tão grande e tão preciosa. Eu já vim aqui a Trás-os-Montes dúzias de vezes, há sempre descobertas, há sempre coisas que eu não tinha visto, até há sempre coisas novas, porque esta gente está a andar para a frente. Portanto, já vimos 700 km, 10.000 habitantes, agora 35 freguesias e 105 aldeias. Portanto, um povoado muito disperso, algumas aldeias são muito bonitas, espero ter tempo de mostrar pelo menos uma. Por agora, vamos até lá abaixo, vem lá, Vinhais, vamos a Vinhais, há 2 ou 3 coisas que lhes vou contar em Vinhais. A povoação de Vinhais não é muito antiga. Até este nome Vinhais significava que estas encostas eram povoadas de grandes vinhedos, de vinhas muito grandes. Bom, isso diminuiu muito depois, quando vem a filoxera, no século XIX, e hoje a região não é propriamente uma região vinícola, embora as vinhas de castas velhas ainda produzam um vinho magnífico, mas não é em grandes quantidades. Mas vinhos realmente extraordinariamente bons nas vinhas velhas. Em todo caso, não é uma região propriamente já de vinhos. Isto é mais, enfim, o grande centro produtor da castanha. Em todo caso, o Dom Afonso III, em 1253, é um ano antes das famosas Cortes de Leiria, as cortes onde pela primeira vez foi o povo, o Dom Afonso III deu fural a Vinhais. Deu fural e talvez ele, ou talvez o filho, Dom Dinis, não sei, mas entre os dois, terá mandado construir um castelo. Daqui vem ainda uma torre, está a cair, porque do castelo de Vinhais pouco hoje resta, e é pena. É uma pena porque este castelo era bonito,
foi realmente no centro da vila medieval, ainda tem coisas bonitas e tem histórias para contar. Há uma história da guerra que isso vem no Abade de Bassal, nas memórias históricas e arqueológicas do distrito de Bragança. É um relatório contando. Diz que isto foi cercado nas guerras da Restauração. Vem um general espanhol, cercou isto, e esteve aqui uns dias, houve aqui muito fogo, com tiros para baixo, para cima, houve realmente mortos e feridos de um lado e do outro. Conta coisas tristes. O governador que estava aqui era um homem Moraes Sarmento, parece-me que era Estevão Moraes Sarmento, porque os Moraes Sarmento são daqui. Esse Moraes Sarmento portou-se com uma grande valentia, e as mulheres, aqui, a esposa dele, por exemplo, as mulheres andaram aqui de um lado para o outro a despejar tiros sobre os sitiantes, para mostrarem que isto tinha muita gente. O pior é que na manhã seguinte ao primeiro dia de ataque, o comandante foi contar os soldados. Eles começaram por ser 200, mas durante a noite, um a um, tinham fugido e já só havia 30. Bom, isto é verdade, até o relatório diz, é uma vergonha ter que contar isto, mas a verdade é para se contar. Fugiram 170. Bom, aí o governador, por uma porta lá das traseiras, foi ali um homem que fazia chapéus, comprou-lhe lá os chapéus todos que ele tinha, e pôs aqui com uns espetos, punha aqui os chapéus, para os espanhóis julgarem que eram muitos, e andavam os homens a correr de um lado para o outro, os 30 que ficaram, e as mulheres, a dar tiros. Bom, muita coisa pitoresca, e a coisa acaba assim. É claro, os espanhóis estavam senhores lá debaixo da vila, estavam nas casas, olha, pegaram fogo, por exemplo, ali à casa do Moraes Sarmento, deitaram-lhe o fogo, e saquearam as outras casas, e a certa altura, uma lavadeira, chamada Vitória, tinha posto uma colcha bordada a enxugar, e vem um soldado espanhol e rouba a colcha. A rapariga, coitada, era responsável pela colcha, corre atrás do soldado, pega na colcha, e é o soldado a puxar por um lado, ela a puxar por outro. E aqui das muralhas, estavam a ver isso, e estavam todos a acudir pela mulher, e estavam todos a gritar, Vitória, Vitória, Vitória! Bom, ouviram isso, começa toda a vila, toda a gente a gritar Vitória, foram aqui à Torre do Sino a tocar Vitória. Os espanhóis assustaram-se, julgaram que era mesmo a Vitória, e olhem, e foram-se embora. Isto parece uma anedota, parece uma guerra do Raul Solnado, mas há de facto um relatório que é transcrito pelo Abade de Bassal, que conta essa história, essa guerra que acaba com a vitória da lavadeira. Eu acho que o monumento mais antigo de Vinhais é esta igreja de São Facundo. Já há referência a São Facundo, e mais do que isso, há referência à grande devoção e à peregrinação que vinha até São Facundo nas inquirições do Dom Afonso III. Bom, de facto, reparem, aquela escultura que está ali, tão tosca, aquilo é uma coisa que tem quase 1000 anos, é mais antigo que Portugal. Atribui-se ao século XI. Representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo sob a forma de uma pomba. O Filho está ao colo do Pai, claro, e depois o Espírito Santo, que é aquela pombinha. É a mais antiga representação do Espírito Santo que eu conheço em Portugal. Do outro lado também há esculturas da mesma época, eu não achei interpretar, mas não foi tanto pelas esculturas que eu vi aqui, como por uma lenda. Se repararem bem, ali à porta, debaixo daquela soleira, que foi uma pena terem-na lá colocado. É uma soleira a destruir um verdadeiro monumento. Por baixo há 2 cavidades que sugerem as patadas de um cavalo. Ora bem, a lenda é esta. Vinha um mouro a correr, a fugir dos cristãos, porque na altura da guerra
E o Mouro correu e chegou aqui, coitado, meteu-se na igreja de São Facundo, porque as igrejas eram asilo sagrado. Bom, mas vinha lá um cavaleiro cristão a persegui-lo, a galope, e quis entrar por aquela porta dentro. Então, mas não é que o cavalo, quando chega à porta, o cavalo teve mais respeito que o cavaleiro. O cavalo fincou as patas da frente com tanta força que ainda hoje lá estão marcadas, pôs-se em pé e o cavaleiro não pôde entrar na igreja. Claro que a história teve um final muito feliz, muito bonito, foi que o Mouro lá dentro viu aquilo e disse: não há dúvida que este Deus faz milagres. E então o Mouro converteu-se e tudo acabou em paz. Tudo acabou em paz, mas o remate não foi muito feliz, porque quando os monumentos nacionais restauraram a igreja, puseram aquela lápide que mal deixa ver hoje os sinais de milagre. E isso é que tem interesse. O mais vasto conjunto monumental aqui de Vinhais é este que acabam de ver, que tem o convento de São Francisco, depois a igreja do convento de São Francisco, depois a casa da Ordem Terceira e depois a igreja da Ordem Terceira. São 4 unidades e tudo isto nasce no meado do século XVIII, precisamente em 1752, porque um grande fidalgo daqui, um grande proprietário, José de Moraes Sarmento, que não tinha herdeiros, deixou toda a sua fortuna para fazer um convento de franciscanos. A história é comovente porque isto correspondia de facto a uma aspiração da população de Vinhais. Toda a gente, não houve ninguém que não viesse aqui ajudar. Uns deram ajudas, outros puseram os seus carros, os seus bois, outros vieram aqui com as telhas. Bom, a afluência foi tanta que nasceu uma lenda em que muita gente acredita. O próprio São Francisco de Assis andou aqui, despiu o hábito e vestiu-se de trabalhador e andou também aqui a carregar pedra, a ajudar a fazer o convento. Eu não acredito muito nisso. O São Francisco tinha mais que fazer que vir agora a Vinhais, que diabo. Mas é possível, tudo é possível. O certo é que os edifícios estão cá, é claro, o convento fundado no meado do século XVIII, quando chega, não durou muito tempo, porque no meado do século XIX, como sabem, estes bens todos foram vendidos. Neste caso, foi comprado por uma família daqui. Essa família, em 1920, alugou à Diocese de Bragança, que pôs ali um seminário. O seminário agora está fechado, mas funcionou ali muitos anos. O seminário maior da Diocese de Bragança. Ambas as igrejas, tanto a do convento de São Francisco, que é a que está lá embaixo, como esta da Ordem Terceira, são templos muito notáveis. Claro, são daquela época, século XVIII, mas interiormente, tanto uma como outra, têm ainda tesouros de estatuária, são notáveis e vá lá, não foram saqueadas. Até se passa aqui com a Igreja da Ordem Terceira o seguinte: eu tenho na mão a chave da porta da igreja. Esta chave ainda é a que foi feita no século XVIII, é da primitiva igreja. Bom, eu acho que é notável e é um bom exemplo. É uma chave que ninguém roubou. Passaram por aqui tantos antiquários, felizmente, esta chave chegou intacta aos nossos dias e continua a abrir e a fechar aquela porta.
Mas em Vinhais não há só história, também há coisas muito importantes no presente. Eu tenho junto de mim a engenheira Carla Alves e vou contar por ela uma história. Ela, ali pelos anos 1990, há meio dúzia de anos, porque ela é muito nova, como vê, era aluna na Universidade de Trás-os-Montes. Bom, e na aula de suinicultura, um professor Alberto Cardoso, referiu-se aos suínos que há em Portugal e disse que antigamente havia duas raças, a raça bízara e a raça alentejana, mas que agora a raça bízara está completamente extinta, já não há bízaros. Bom, a engenheira Carla acabou o curso, veio para aqui e encontrou aí, ainda numa aldeia, um ou dois animais e encontrou pessoas interessadas nessa raça, porque é um animal diferente dos outros, com outras características e até com outro valor. E então, esta senhora e os fundadores da associação fazem uma associação para conseguir que Portugal volte a ter duas raças de porcos. Lá no Alentejo tem lá pois, o porco alentejano e aqui começam a criar o porco bízaro. Como vê, são bastante diferentes dos outros. Devo dizer que antigamente em Portugal, até ao Rio Tejo, só havia animais destes. Os suínos eram todos desta espécie. Do Tejo para baixo é que já havia aquele porco que hoje lá, aquele porco que dá mais carne, mas bom, este processo começa em 94, portanto, 94, reparem, para mim é há 2 dias, pois conseguiu ter um êxito. Hoje, aqui só neste concelho, há cerca de 700 porcas de reprodução e elas têm aos 8, aos 9, aos 10, aos 11. É um animal que se reproduz com uma grande facilidade. É claro que é um animal que demora mais tempo a crescer do que o outro lá de baixo, mas hoje não, isto não é só em Vinhais. Alargou-se aqui a todo Trás-os-Montes. Trás-os-Montes passou já para a Beira, até para a Extremadura. Hoje em todo o país há já milhares de animais desta espécie. E, bom, e depois de aparecerem os animais começou uma indústria. É porque estes animais servem para o fumeiro. Transformados são os ideais para certos tipos de fumeiro. Hoje o fumeiro aqui no concelho de Vinhais tem 5 fábricas e tem cerca de 20 cozinhas de fabricação, portanto quase doméstica, mas isto representam muitas centenas de pessoas a trabalhar e representam uma riqueza para o concelho de muitos milhares de contos. A Feira do Fumeiro, que se faz aqui todos os anos, é efetivamente um grande acontecimento. Isto a mim impressiona-me, é uma coisa recente. Tenho a fundadora aqui junto de mim, ela podia ser minha bisneta. E isto mostra como a gente nova ainda pode dar um empurrão neste país. Esta lição, eu comecei a falar na universidade por isto mesmo. Reparem, é uma frase ouvida na universidade, que leva uma jovem estudante a tomar iniciativas. Ela hoje é a coordenadora ao nível nacional da produção dos bízaros, porque evidentemente estes animais, isto tem que ser acompanhado, tem que ser garantido a um certo tipo de alimentação, a um certo tipo de tratamento, senão a raça degenera. Bom, a coordenadora nacional é a engenheira Carla Alves. E vejam como a universidade assim, a sua palavra se vai transformar em atos úteis e numa riqueza que já está a alargar-se a milhares de pessoas. É uma lição que eu gostei de vir a aprender aqui.
fumeiro, certamente repararam no tamanho daqueles presuntos, há ali presuntos com quase 30 quilos, a média é 20, presuntos enormes. Bom, e estou-lhes a falar numa cozinha regional de fumeiro. Eu acho as cozinhas uma instituição extremamente interessante. No fundo, uma cozinha é uma unidade familiar. Eu tenho aqui, junto de mim, o pessoal todo da cozinha. É a senhora Dona Lucinda e o marido. O marido foi há alguns anos emigrado em França, com as economias que trouxe, comprou uma pequena propriedade, onde agora cria bízaros. Cria 20 ou 30 por ano, e todos os bízaros são transformados por eles. Isso que é todo o pessoal, porque eles não têm empregados. Isto quer dizer, eles não dão ordens a ninguém, nem recebem ordens de ninguém. E bastam-se a si próprios e têm uma vida muito confortável e estão muito bem na vida. Isto é que é saber organizar as coisas. Eu acho admirável este exemplo de criar riqueza. Devo dizer que um animal, um bízaro adulto, enfim, vendido a peso, pode custar o equivalente aos antigos 100 contos. Bom, mas se for vendido como estes fazem, já em fumeiro, não vale 100, vale 300 ou 400. Quer dizer, a transformação é o trabalho incorporado que dá a riqueza. Este exemplo, por todas as razões, me parece muito importante. Eu continuava a falar nisto se houvesse mais coisas para ver aqui no Concelho de Vinhais. Não pode vir-se a Vinhais e não falar em tradições populares, algumas com muitos séculos. Por exemplo, lá em Vinhais, na quarta-feira de cinzas, andam os diabos à solta, mas andam mesmo à solta. E é melhor não ir lá em quarta-feira de cinzas. Bom, aqui estou agora na aldeia do Ozilhão, e aqui em várias aldeias há a tradição das máscaras. Bom, em épocas diferentes, estas máscaras do Ozilhão é no dia de Natal e no dia seguinte. Junto de mim está o mestre Esteves, que ainda hoje faz máscaras, isto é sempre em madeira de castanho, aqui havia muitos soltos, e faz máscaras cheias de expressão. Eu tenho aqui, por exemplo, esta máscara, isto tem a cruz, porque isto é para o dia de Natal, e os rapazes põem isto. Tem, por exemplo, esta que é, enfim, a máscara de um soldado da Guarda Republicana, GNR, tem aqui. Esta, não sei, mas tem aqui, por exemplo, esta deve ser a máscara de algum marido infeliz, não sei se esse não é, mas há máscaras de tudo e há centenas delas. Isto é realmente uma forma de arte única. E não só máscaras, até isto é o cartaz. Parece impossível, mas isto toca música. Eu, a propósito destas tradições e destes costumes, quero ainda referir-me à castanha. Aqui uma das riquezas da região, falei nos Sotos, uma das riquezas é a castanha. E na altura de São Martinho, faz-se aqui a festa, a Feira da Castanha. O ano passado, este passou agora, num assador de castanhas gigantesco, assavam 1 tonelada de castanhas de cada vez. 1 tonelada. Bom, é claro, foi um aparelho enorme e assaram muitas vezes, toda a gente comeu castanhas. Essa festa repete-se no próximo dia 1, 2, 3, 4 e 5 de novembro. Quem quiser comer castanhas assadas e beber
beber oferecido pela terra, não, ninguém paga nada. Beber um vinho excelente, um vinho que parece veludo. Venha aqui a esta terra, porque efetivamente encontra-se isso. É uma tradição incrível. Faço este convite formalmente, não se esqueçam, 1, 2, 3, 4, 5 de novembro, castanhas e vinho para todos, e um convite destes, acho eu que merece música. Antigamente, perante um êxito, como nas touradas, tocava-se música. Depois deste convite, é música que despeço, mas música aqui do Mozilhão.